O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis, por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois este dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos no sacerdócio ministerial, irmãs e irmãos no sacerdócio batismal, que maravilha essa feliz ocasião de celebrarmos a abertura do ano litúrgico e também a abertura da festa de Nossa Senhora, aquela que é a mãe, discípula daquele que vem. Isso não é por acaso. E com o advento celebramos, desde já queremos lembrar na liturgia as duas vindas de Cristo, a sua vinda do passado, a sua vinda também no futuro. Mas poderíamos acrescentar uma terceira vinda, que já está acontecendo agora. Jesus que vem até a nossa mente, até o nosso coração, até a nossa vida e nos questiona, a partir do tema da festa que nos diz: vós todos sois irmãos. E será que somos mesmos? Será que estamos atentos a essa realidade da nossa fé? E Dom Helder Câmara, ex-arcebispo desta arquidiocese, um grande profeta, pastor, ele dizia justamente, recordando aquilo que é base da nossa fé: se Deus é nosso Pai, qual é a consequência?
todos nós somos irmãos. Esses somos irmãos, temos responsabilidade um para com os outros. Na primeira vinda, Jesus veio na simplicidade, ele veio na manjedoura, trabalhou com as mãos humanas, aprendeu a falar uma língua humana, com Maria e José, seu pai adotivo. Na segunda vinda, ele virá glorioso para julgar os vivos e os mortos. Na primeira vinda, ele veio revestido de fragilidade. Na segunda vinda, ele vem como Senhor do céu e da terra. É importante percebermos nessas duas vindas, três vindas, uma decisão amorosa. Nos falou a leitura segunda, que Deus age por amor, e é o amor que caracteriza a vida dos cristãos. A ponto nos Atos Apóstolos constatar: vede como eles se amam. Essa festa certamente ela vem como uma cura para tanta gente, ela vem como um bálsamo para tanta gente. Quem estava saudoroso dessa festa, de participar desse jeito, levante a mão. E quem está feliz porque está aqui e nos acompanha em casa também, levante a outra mão e dê uma calorosa salva de palmas ao Deus da vida, a Virgem Maria, nossa mãe, mãe de Cristo, mãe da igreja, mãe de todos nós. Em casa, meditando, disse: meu Deus, o que dizer hoje nessa abertura da festa? E me veio a lembrança de que está escrito na Bíblia, nós rezamos todos os dias o Pai Nosso. Dizemos sempre a cada dia: Pai nosso que estás nos céus, que estás na paz, que és a paz, que tens o poder sobre tudo. E a gente canta: Ele tem o mundo em suas mãos. Essa afirmação de fé, apresentada por Lucas, por Marcos, pelos evangelistas, Mateus, ela nos ajuda a olharmos para nós mesmos e nos descobrirmos valiosos, importantes diante de Deus. Ele, se é Pai, é o Criador de tudo. Não só criou, mas Ele mantém aquilo que Ele criou. O universo inteiro canta os louvores do Senhor. A festa de um padroeiro é a ocasião da gente louvar o Senhor. Imaginemos no próximo ano, com o Congresso Eucarístico nessa arquidiocese, o Brasil inteiro vai estar aqui para agradecer pelas vidas que superaram, pessoas que superaram a Covid-19. A vacina poderia ter chegado antes, chegou com atraso, mas chegou. Me espanta porque algumas pessoas ainda não querem se vacinar. Vocês que não se vacinaram ainda, de certa forma são responsáveis se a cepa nova chegar também aqui e se espalhar. Botem isso na sua consciência. Vocês são inteligentes, estão vendo que a proporção que aumenta a vacinação diminui o número de casos, o número de internação e o número de mortes. Então, debaixo de Deus, o que nos salva nesse momento é a vacinação, é a máscara, é uma boa alimentação e assim por diante. Precisamos abraçar com responsabilidade isso, porque nós somos todos irmãos e irmãs. Não tem para onde correr. E Jesus mandou seu Filho único, para que ninguém se perca, mas tenha vida em abundância. A vida presente e a vida eterna. Porque a vida não é destruída, diz o prefácio da Missa dos Defuntos, ela é transformada. E desfeito nosso corpo mortal, plantado na terra, como diz Paulo,
nos será dado um corpo imortal. E esse vai ressuscitar no último dia. Refletindo sobre esta festa, me veio também a lembrança do documento do Papa Francisco, a encíclica Fratelli Tutti, todos são irmãos. E ele tirou isso justamente da grande pregação de Francisco, que chamava até a natureza de irmã, que chamava até a lua, os astros de irmãos, que chamava até a morte de irmã. Quantas vezes a gente diz, eu quero conversa com a morte, não é assim? Mas todos vamos ter que passar por ela. Todos um dia seremos abraçados por ela. O problema é, como será esse abraço? O problema é, como eu estarei para esse abraço? O evangelho de hoje, e durante toda essa semana, Lucas 21, está nos narrando os últimos dias, fala da escatologia, os últimos acontecimentos da nossa vida, e vai apresentar fatos que estavam acontecendo naquele momento quando for escrito. Lá para os anos 70, o templo de Jerusalém foi destruído, era como se o povo tivesse perdido o sentido da sua fé. Era o lugar da habitação de Deus, era aquele lugar onde acorriam as pessoas, como acorrem hoje, como vêm hoje aqui no santuário, como vão em São Severino dos Ramos, como vão no Padre Cícero, em São Francisco Canidé, na Mãe Rainha e assim por diante. E aquele templo era simbólico, era o lugar da habitação de Deus, era o lugar onde se fazia o sacrifício para agradar a Deus, para agradecer, para pedir. Então, Lucas tem presente tudo isso. E muitas vezes a gente tem medo, de fato, porque ali vai ter grandes questões naturais e também relacionais. Os destroços, as destruições, o universo parece estar se acabando, tudo está caindo fora do lugar. É uma situação que era daquela época e também permanece sendo a de hoje. Quantas coisas estão fora do lugar da nossa vida hoje? Quantas coisas estão fora do lugar na nossa sociedade hoje? Quantas coisas estão fora do lugar no mundo inteiro? A gente vê que o mundo passa por grandes dificuldades, será de ordem econômica, política, organizacional, são grandes desafios, e o nosso Brasil não é diferente, está também inserido nesse contexto. E a pandemia da Covid-19 veio aprofundar mais ainda os nossos limites, as nossas crises, seja a crise ética. Como é que num país democrata, que procura ser transparente, tem as chamadas emendas secretas? Isso é porta para a corrupção. Emendas secretas são portas para a corrupção. Você não sabe quem recebeu, não sabe para que recebeu, não sabe aonde utilizou, e nem todo mundo recebe. Como é isso, minha gente? Tem cheiro de coisa ruim. O que eu não posso publicizar é porque é coisa delicada. Precisamos questionar, porque isso corrói na base as instituições de um país, as instituições de um povo. A transparência sempre irá ajudar, e a mentira nos destrói. A pandemia veio agravar e veio elucidar, veio à tona a crise da nossa escolaridade, no mundo escolar, a crise no mundo da saúde. Reconheço, deveremos ser honestos, pelos esforços encetados, realizados por tantas pessoas sérias, comprometidas, que fizeram o máximo, deram o máximo de si, os operadores de saúde,
governantes que trabalharam muito para defender a vida, mas também houve quem preferisse que houvesse a morte. Se diz que havia compreensão de que deveria morrer muita gente, a chamada teoria de rebanho, e quando morresse muita gente, iria ficar um bom grupo com saúde, vivo. Mas quem é que pode decidir quem vai morrer e quem vai ficar vivo, minha gente? E pior ainda, teve gente que usava as Sagradas Escrituras para justificar que era assim mesmo. Alguém disse a mim: Dom Macedo, está escrito na Bíblia que quando o Senhor vier, vai um e fica outro. Não vamos ser fundamentalistas. Quando o Senhor vem, a gente vai decidindo se quer ou não segui-lo. Isso sim, é preciso interpretar. Uma mulher disse a mim, e veio na minha garganta, na minha língua, mas por respeito eu não disse, mas me arrependo que eu não disse. Ela estava diante de mim com o seu filho, a sua nora e a netinha. Eu tive vontade de perguntar: a senhora quer que vá qual? Seu filho ou sua? Quem a senhora vai escolher? Nosso Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida, minha gente. Então tudo que corrói a vida, tudo que lapida, destrói a nossa dignidade, tudo isso a gente deve abandonar para abraçar o Senhor da vida, o Senhor que nos deu o seu Filho, e o Filho que morreu livremente para nos salvar. Ele disse a Pilatos: olha, Pilatos, não és tu que vais tirar a minha vida, eu dou a minha vida, porque se eu quisesse, milhares de anjos, exército celeste, viriam me livrar desse momento, mas sou eu que dou. Eu fico a imaginar, e o filme do Mel Gibson ajuda a refletir isso, a paixão. Jesus carregando a cruz, era um peso muito grande, mas ele sabia que o resultado seria grande. Então todo o seu cansaço, toda a sua dor parecia pouco diante da salvação da humanidade. E quando ele via sua mãe, Nossa Senhora Maria Santíssima, ele recuperava suas energias, era recarregado e continuava na sua missão. Vamos dar uma salva de palmas a todas as mães que encorajam seus filhos a ir em frente na sua luta pela vida digna. Celebrar Nossa Senhora hoje com esse tema, e cujos subtemas são muito interessantes dentro dessa perspectiva, que vai falar de solidariedade, de amor, de carregar a cruz com o próximo, de tocar na chaga de Cristo, como deu para Francisco. É momento para a gente se firmar na fé e dizer: eu vou procurar me converter cada vez mais ao Evangelho, à palavra de Deus. Eu vou procurar cada dia mais ser sal da terra, ser luz do mundo. Eu vou procurar ser um filho melhor, ser um cidadão comprometido, não indiferente ao que acontece, porque o que acontece, as decisões tomadas, sobretudo por aqueles que são lideranças, tem consequência. Aquilo que o pai e a mãe dizem em casa, os filhos escutam. Então um dia poderão até citar: meu pai dizia assim, minha mãe dizia assim. E se a gente não educa, o que é que os filhos vão dizer depois? É complicado. Portanto, a gente não pode terceirizar a formação dos filhos. A gente tem que assumir nos valores. Eu digo que eu sou uma construção, eu, Dom Macedo. A minha vida biológica e os valores que eu tenho, eu devo a meus pais. Mas o gosto pela evangelização, pela catequese também, do trabalho com a juventude, o gosto pela liturgia, pelo trabalho em empenho social, eu sei quem foi que também foi me educando. Então nós somos verdadeiras construções.
e deveremos ser gratos a quem nos ajudou, a quem nos orientou, a quem nos fez aprofundar tantos valores da nossa existência. Maria Santíssima ficou em pé aos pés da cruz. Isso nos ensina a enfrentarmos os desafios. Eu prefiro chamar os desafios aquilo que a gente chama de problema, porque se eu digo problema, eu já estou derrotado. Mas se eu digo desafio, eu digo, está me provocando, é? Pois eu vou procurar resposta para enfrentar a essa provocação. No dia a dia, a gente percebe que tem que avançar cada vez mais. Não podemos ser alheios, indiferentes, omissos no que diz respeito ao funcionamento da sociedade. Deveremos estudar, deveremos refletir para fazer diminuir tantas destruições que estão acontecendo aí. É preciso estar sempre atento para não se deixar conduzir por espírito negativo, por ser uma pessoa provocadora no sentido negativo, por ser alguém que não tem otimismo no coração e na palavra, pessoas que querem se distanciar, não querem se encontrar para refletir e perceber aquilo que o Papa disse: estamos todos no mesmo barco, habitantes da terra, e é preciso abraçar a causa da vida, do amor, da justiça e da paz. Maria, no seu cântico Magnífica, ela cantou tudo isso, dizendo que Deus faz uma mudança na sociedade. Ele então toma os humildes, os abertos ao Espírito Santo, para também fazer tanta coisa maravilhosa. Ele se alegra com os humildes de coração, com aqueles que não querem acumular simplesmente, mas querem defender a vida. Maria vai nos ensinar, pela própria experiência, que Deus faz na gente maravilhas, e faz maravilhas também por meio de cada um de nós. Maria, com o canto Magnífica, vai dizer que Deus, como também as bem-aventuranças, Ele olha para os mansos de coração. Ele olha para quem é disponível. Ele faz com que a misericórdia cresça a cada momento, a cada existência. Que essa festa, amados e amadas, seja um momento de fortalecimento da fé, seja um momento de crescermos no compromisso como cidadãos do céu e da terra, seja um momento de a gente louvar o Deus unitrino, porque nos deu o nosso divino Salvador e nos uniu a Ele, para que, configurados nele, fôssemos imagem e semelhança do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.